Olá a todos, então vamos a mais uma leitura comentada que eu tenho feito sobre esse livro de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana. Eu tenho lido os capítulos sobre Saturno e tenho dado a minha contribuição a respeito dessa leitura que eu acho excelente. Luiz Carlos, ele consegue interpretar Saturno na íntegra, por casa astrológica, ele que é psicoterapeuta e também astrólogo. Então essa obra da editora Pensamento, no qual eu tenho o privilégio de fazer esse comentário, hoje sobre Saturno na casa 3. Para você que tem Saturno na casa 3 e que Saturno, sendo esse planeta que nos dá uma sensação de incapacidade, não uma incapacidade de fato, a incapacidade de fato é uma outra questão. O Saturno, ele indica uma sensação de incapacidade que nós temos a respeito da casa onde a gente tem Saturno no mapa de nascimento. Então, hoje a leitura é sobre Saturno na casa 3, eu vou dar o meu comentário e também ler as passagens do livro, de algumas das citações do capítulo de Saturno na casa 3, do Luiz Carlos. Eu já fiz o vídeo de Saturno na casa 1 e já fiz o vídeo de Saturno na casa 2. Então, essa sensação de incapacidade, esse ir com mais calma, esse andar freando que o Saturno traz para a nossa vida, ele está relacionado à casa onde ele se encontra. O signo também tem uma característica de personalidade do nosso Saturno. Então, eu começo aqui, sendo que o título do capítulo é Saturno na 3, a dificuldade em expor ideias. Porque Saturno, ele indicando uma dificuldade, onde a pessoa sente que tem uma reserva ali. Então, a pessoa sente que tem uma dificuldade de expor as suas ideias. A casa 3 é uma casa associada a Gêmeos, associada ao mundo do pensamento, às ideias, à razão. Então, numa das passagens desse capítulo, Luiz Carlos diz assim: a casa 3 é tradicionalmente a casa do conhecimento mundano, mais superficial, dos amigos, dos irmãos, da comunicação e dos pequenos movimentos ou viagens curtas. Através dessas atividades ou aspectos da realidade, os músculos intelectuais, que ele põe entre aspas, Músculos intelectuais, ou seja, a nossa capacidade de desenvolver o intelecto, utilizar. Exercitam-se na tarefa de aprender a perceber e conceituar o mundo através da mente e das informações recebidas e oferecidas. Mas é exatamente essa capacidade e aquelas áreas que se mostram um desafio para Saturno na casa 3, ou seja, a capacidade que a gente tem de absorver o mundo na nossa questão intelectual e emitir ideias ao mundo. Então ele continua: Gêmeos, signo mutável de ar e análogo à casa 3, regala-se com a diversidade, percebe, analisa, diferencia, rotula e segue em frente. Mas para que isso se dê, é necessário haver um fluxo constante de informação de fora da psique para dentro e vice-versa. E é aí que Saturno cobra seu preço. É comum com Saturno na casa 3 o caso da criança, quem foi negada educação mínima na infância, ou que apenas recebeu uma educação limitada e restritiva. Mais tarde percebe-se prejudicada em sua capacidade de atirar-se à vida com vivo interesse intelectual, já que suas possibilidades mentais jamais foram exploradas ou estimuladas. Muito comum também é o caso do filho ou da filha única que não teve amiguinhos ou irmãos, ou não conviveu com crianças da mesma idade, não tendo podido aprender e estabelecer uma comunicação de forma espontânea. Quando adulto, ao tentar estabelecer algum tipo de comunicação, sente-se incomodado ou incomodada por uma dificuldade de falar livremente e espontaneamente.
Então a gente fala, inclusive eu tenho até vídeos meus sobre a questão de Saturno na casa 3, né? É uma dificuldade que a pessoa tem de comunicação. Então isso pode se dar muitas vezes porque ela não teve uma boa educação básica, ou foi privada de educação básica na infância, e algumas pessoas porque não tiveram muito entrosamento com crianças da mesma idade, seja porque não tinha irmãos da mesma idade, ou então porque não era privada de brincar com crianças da mesma idade, então foi uma infância mais isolada em termos de comunicação. A criança tem sim, né, por ter planetas na casa 3, e Saturno é um deles, a criança tem uma necessidade, Saturno é o planeta da necessidade, uma necessidade de se comunicar. Então, se você tem Saturno na casa 3, você tem uma necessidade de se comunicar. E quando você se vê impedida ou quando algo dificulta essa sua comunicação, você não desenvolve essa sua necessidade, você não explora essa sua necessidade. E depois, quando cresce, a pessoa fica com uma sensação de que não usou o suficiente ou não desenvolveu o suficiente. Porque Saturno, ele indica aquela área onde a gente tem uma certa carência. A carência é a palavra bem própria de Saturno. Ou uma carência que a gente sente aquela carência, ou então a gente carece mesmo de ter tido oportunidades ou vivências relacionadas ao assunto da casa, que na casa 3 tem a ver com intelectualidade, tem a ver com esse jogo de comunicação, de dar e receber, né, em termos de comunicação. Continuando aqui agora na página 188. Vamos lá. Em outros casos, a criança cresceu em um meio que a considerava estúpida e a tratava desse modo pelo fato de ser calada, quando não a criticava constantemente em relação a tudo que dizia, assim guardando compulsivamente para si mesma os resultados de seus pensamentos. Por medo de expô-los, ela descobre mais tarde, mesmo quando já não está mais presente a figura reprovadora do pai ou mãe, que comprometeu sua habilidade de compartilhar pensamentos íntimos ou mais pessoais. Então a criança queria falar, mas ela era tida como estúpida, era tida como burra. Isso é muito comum também acontecer com pessoas que têm Saturno na 3. Tem sempre um parente, não necessariamente pai e mãe, mas tem sempre um parente que fala: cala a boca, menino, você não fala nada direito. Tem alguém que critica a maneira como a criança se expressa, né? Isso também a gente observa bastante isso, né? Quando a curiosidade da criança ela é privada dos seus próprios pensamentos, ela guarda os pensamentos para ela, porque se falar alguém vai criticar, alguém vai brigar. Então tem essa questão de se reprimir em termos de diálogo, né? Não tem diálogo. Continuando aqui na página 188. Seja qual for o traço predominante no meio ambiente, Saturno na 3 também se faz acompanhar, na maior parte das vezes, por dificuldades e defeitos na fala, dislalia, gagueira, tartamudez, e nos mecanismos respiratórios, dispneia, bronquite, asma, todos de ordem psicossomática, são funcionais e baseiam-se no medo e na insegurança em se expressar e trocar livremente informações com o meio. Claro, sabemos que existem as doenças de fato, até porque as doenças psicossomáticas são doenças, só que a razão dela é que tem uma questão psicossomática. Não é que a doença psicossomática ela não aparece em exames, não, ela aparece em exames e ela gera sintomas, é uma doença como qualquer outra. Só que a raiz da doença é que é psicossomática. Então, muitas vezes a pessoa, pelo fato de ter um medo de se expor, de se expressar, a pessoa pode ter dificuldades de fala mesmo. Não estou dizendo que todas, e acredito que nem o autor esteja dizendo que todas as doenças são psicossomáticas, ou então que todos os problemas de fala têm a ver com essa questão de ter dificuldade de se expressar, né? Mas observa-se nas doenças psicossomáticas que o fundo psicossomático é a dificuldade de expressão ou medo de se expressar. E traz problemas do aparelho fonador, aparelho respiratório e órgãos da fala. A esse respeito,
chama a atenção o número de casos em que a asma, bronquite asmática ou alérgica e falta de ar episódica, dispneia, além de outros problemas funcionais, brônquio pulmonar, se associam à casa 3, como a indicar um relacionamento simbólico entre a dificuldade de inalar, exalar informações do ar para o meio e as trocas gasosas permitidas pela inspiração e expiração. Ambas as possibilidades são fundamentais. Uma para a sobrevivência psíquica e mental, outra para a sobrevivência do corpo. O que eu acho muito interessante nesse livro, que por tratar de questões psicológicas, psicossomáticas e nossos mecanismos de defesa do ego, ele fala do que pode estar por trás dessas doenças. E isso ajuda até na cura delas, né? Porque quando você identifica que você está com dificuldade de comunicação, que você engoliu um sapo, entre aspas, né? Ou seja, que você tá com... alguém falou alguma coisa, você ficou com dificuldade de retrucar, com dificuldade de falar, de se expor, que é uma característica de Saturno na casa 3, né? Essa dificuldade de linguagem, seja porque você teve uma infância muito restrita na questão do diálogo ou da sua defesa, através das palavras, da sua expressão verbal, e isso pode desenvolver um problema respiratório, um problema de fala, né? Aquela insegurança que pode estar por trás também de uma gagueira. Claro que a gagueira tem questões neurológicas envolvidas, mas também tem essa fluência da fala, também tem questões ansiosas, de ansiedades e também de uma questão psicossomática, como ele coloca aqui, né? Então, acho interessante nesse livro, nessa abordagem do Luiz Carlos, de que você pode se investigar e até mesmo melhorar o fluxo da sua fala ou até o fluxo da doença, né? Por conta de uma observação do que aquilo que você está restringindo dentro do seu processo de comunicação. Isso que eu acho muito barato nesse livro. E por isso eu escolhi para poder falar sobre esse livro. E claro que especificamente a passagem de Saturno nas casas, que é dessa série. Continuando ainda na página 188, em geral, porém, mesmo sem maiores comprometimentos do sistema respiratório, a pessoa com Saturno na 3 não consegue comunicar-se com desembaraço, em especial sobre questões de casa 3, aquelas mais soltas e superficiais, emprestando um quase insuportável pedantismo a qualquer conversa, como se sempre fosse muito séria e digna de sua expressão. Só que é constante o inevitável sentimento de isolamento intelectual, dada a profundidade, a sisudez da sua mente, acompanhado do sentimento de insuficiência do próprio equipamento mental e do seu medo paralisante de ser humilhado ou parecer tolo frente aos outros. É que, em geral, quando criança, muitas vezes, foi efetivamente humilhada frente a amigos, parentes e conhecidos, ao ironizarem o que ela dizia. Então, a criança, quando ia falar, tinha alguém que falava assim, olha como ela é boba, olha como ela é burra, só fala besteira. Então, a pessoa tem até dificuldade de falar em público, né? Muitas delas têm. É claro que tem pessoas que que expressam Saturno de uma forma, como dificuldade de falar em público, outras têm com dificuldade de estabelecer uma conversa, outras têm como dificuldade de iniciar uma amizade com alguém porque não sabe o que vai falar, se sentir inadequada naquilo que fala, medo de ler em público. Então, assim, cada um vai ter uma dessas particularidades, e o que é bem provável. E ele vai continuar falando também de outros aspectos, de outros tipos também de Saturno na casa 3, continuando ainda da página 188 para 189. Se essa pessoa é um erudito brilhante, mesmo que não publicamente, como é muito comum nos casos de Saturno na 3, ela pensa dever-se, isso sobretudo, às laboriosas horas devotadas ao estudo e a sua muito rígida disciplina mental,
às quais se dedica como que para compensar-se do sentimento constante de incompetência mental e cognitiva. É um sentimento de incompetência mental e cognitiva, não é uma incompetência mental e cognitiva, é um sentimento. Né? Então isso pode acontecer também de pessoas que têm uma mente brilhante, pessoas que são eruditas, que se dedicam a fundo, pesquisadores, é muito comum pesquisadores com Saturno na casa 3, né? Pessoas do ramo da ciência que se debruçam na pesquisa e no ensino e no estudo. Então aqui fala, né, que muitas vezes a pessoa se dedica tanto a aprender, uma sensação de que nunca sabe o suficiente. Por isso, não, eu não vou falar porque eu nunca sei o suficiente. Mas não é isso, né? É uma sensação de incapacidade. Não, eu não vou ficar me expondo. E esse não vou ficar se expondo, eu não vou ficar me expondo, pode ter a ver também com um certo medo de se expor, medo de errar. O medo de errar é muito comum com Saturno na casa 3, né? Então, a pessoa se dedica à pesquisa, ela fica se dedicando a uma questão mais isolada. Eu só vou fazer aquilo quando estiver perfeito, eu só vou mostrar aquilo quando estiver perfeito. É por esse medo de errar. Embora a expressão mais comum de Saturno na 3 seja a pessoa silenciosa, calada e taciturna, muitas vezes ocorre a formação reativa compensatória, que é um dos mecanismos, né, de defesa. De falar pelos cotovelos, né, entre aspas aqui. Falar pelos cotovelos, falar muito, né? Ela fala sobre tudo, menos sobre as coisas que de fato têm algum significado para si mesma. Como o que sente, o que pensa. E se Saturno na casa 3 tem a fama de conferir tato, diplomacia e sagacidade, essas qualidades apenas demonstram a tendência para o circunlóquio e a dificuldade de ser objetiva, não suavizando nem um pouco a sensação de isolamento intelectual. Então, tem pessoas que falam pelos cotovelos, mas que tentam fugir daquilo que é importante, tentam fugir para mascarar a sua insuficiência, a sua sensação de insuficiência intelectual. Então, seu isolamento. Aí a pessoa vai e fala, mas fala de uma maneira superficial, mas também que é o contrário do que normalmente ocorre com Saturno na 3, que é a pessoa ser mais taciturna, ser mais silenciosa, ser mais calma na sua fala, ser mais fechada, né? E aqui ocorre um segundo tipo, aquela pessoa que fala, mas que não entra no assunto em questão. Continuando na página 189, mesmo quando habilmente mascarada, percebe-se em geral uma espécie de estupidez teimosa, obstinada, quase deliberada a pessoa de Saturno na 3. Considera-se mais à vontade, mais segura, atrás de um conjunto protetor de opiniões dogmáticas e certezas absolutas, que aparentemente a resguarda das investidas e consequentes ameaças intelectuais daqueles que julgam mais espertos do que ela mesma. Então tem isso, a pessoa também ser obstinada numa ideia e não querer mudar, aí dá uma ideia de estupidez, mas não, é que a pessoa ela prefere ficar ali do que arriscar-se em falar sobre coisas do qual ela sente que não dá conta de falar. Entretanto, se o sentimento de isolamento e impaciência diante das ideias e atitudes superficiais dos outros pode obrigar a pessoa a lutar intensamente pela verdade, até onde a verdade pode ser percebida pela mente humana. Saturno na 3 a coloca no caminho da mente intuitiva, devotada ao conhecimento intelectual das coisas que estão envolvidas em mistérios ou pertencem ao reino do irracional. Afinal, Saturno na 3 só é dogmático quando o ser humano que o possui tem medo do desconhecido e de sua própria falta de conhecimento ou do treino intelectual. Saturno luta sempre pela verdade, esteja em que casa estiver, e o que origina a sensação de catástrofe é apenas o medo que a pessoa tem dessa motivação em seu íntimo, pois a incansável busca da realidade, cujo grande símbolo é Saturno, ameaça a todo instante pôr em risco suas mais caras ilusões. Então, o que é muito, muito comum em Saturno é a gente enxergar a realidade da nossa condição ali.
né, na casa onde está. Então, a nossa realidade do nosso medo. Quando a gente olha o medo de frente e diz, eu tenho medo disso, eu tenho que encarar isso. Né? Então, Saturno, ele é o senhor do karma, por conta de que ele mostra onde o karma nos cobra, aonde que nós temos ali tanto karma positivo quanto karma negativo. Em termos de karma negativo, é o medo. Né? E em termos de karma positivo, é a nossa capacidade de investir e de fazer com que aquilo se torne realidade. Então, a gente vê a realidade do mundo e a gente tenta fazer alguma coisa por essa realidade. E é claro que isso depende muito dos ângulos em que Saturno está na carta de nascimento, né? Se a pessoa tem ângulos harmônicos ou desarmônicos, mas isso não se trata de uma incapacidade, veja, trata-se de uma sensação de incapacidade, assim como trata-se de uma sensação de capacidade, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem grandes afinidades, grandes capacidades de realizar, né? Porque a nossa capacidade de realizar está em Saturno. Então, nós podemos realizar grandes coisas quando a gente investe no nosso Saturno. Né? Não importa em que ângulo ele está, nós podemos sim, né? E nós temos uma inclinação para realizar ali onde a gente tem Saturno. Mas a gente precisa reconhecer que a gente tem essas capacidades para a gente poder investir nisso. E como que a gente investe nisso? É olhando profundamente, se debruçando sobre os nossos medos, sobre as nossas dúvidas, se debruçando sobre a realidade, investindo em alguma coisa que faça sentido para a nossa vida, né? Porque Saturno ele vai cobrar ali naquela casa onde ele está. E essa cobrança, ela pode nos paralisar, essa cobrança ela pode fazer com que a gente assuma essa responsabilidade em relação aos nossos medos e com que a gente invista de forma a minimizar os efeitos desses medos ou até mesmo de certos condicionamentos da infância sobre nós. Nós podemos fazer a nossa história olhando para Saturno e vendo o que dificultou com que a gente chegasse onde a gente queria chegar. Então, é uma análise realmente muito objetiva da nossa verdade, da nossa vida e também de uma observação daquilo que está dificultando o nosso desenvolvimento, para que a gente não venha também a desenvolver essas chamadas doenças psicossomáticas, que cada casa traz uma predisposição a essas questões psicossomáticas, né, visto que temos aí a nossa conteúdos na nossa psique, na nossa psicologia interna, que a gente precisa resolver para a gente viver de uma forma mais fluente. Então, Saturno na casa 3 abordou essa questão, né, de uma dificuldade de fala, de uma dificuldade de expressão da pessoa, e também dos relacionamentos com irmãos, com parentes, que nós podemos também viver essas dificuldades. E não é para atribuir somente a nós o fato de que, se eu tenho uma dificuldade com algum parente meu, é um problema meu, porque foi eu que causei. Não necessariamente, nós podemos ter uma dificuldade porque aquelas pessoas com quem nós comungamos, com quem nós nos relacionamos ao longo da vida, nossos parentes, nossos irmãos, que são simbolizados pela casa 3, nós temos mais dificuldade, seja porque as pessoas elas têm características que nós vemos nelas e que nos causam certa aflição ou certa dificuldade. Então, quando nós reconhecemos isso, nós também podemos fazer alguma coisa em relação a isso. Investigar o porquê das dificuldades com nossos irmãos, porquê das dificuldades com nossos tios, tias, parentes, e o porquê que isso ocorre, o que em mim causa essa dificuldade, e o que essas pessoas estão dizendo ou estão fazendo que tocam nas minhas feridas internas e de que forma eu posso curar essas feridas. Então, Saturno ele dá essa dica quando ele está na casa 3. Claro que pessoas têm dificuldade com irmãos, parentes e tios e tias, e não necessariamente tem Saturno na casa 3. Mas se você tenta observar o que pode estar por trás disso, né? Faça uma investigação para que você possa minimizar os efeitos dessas complicações em que Saturno está ali mostrando, que é para você, não só para lhe punir, veja, não é só para lhe punir, não é só porque ele é o senhor do karma que ele está ali para lhe punir, mas ele está ali para te ajudar a descobrir o porquê desse sentimento de inadequação social no nível da fala e da expressão que você tem, tanto com essas pessoas como com qualquer outra pessoa no qual você tenha contato. Então, com esse vídeo eu encerro a leitura, mais uma vez, desse
Maravilhoso livro de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, da editora Pensamento. Um grande abraço a todos.